agora entrando na live, entrando agora nessa palavra. Eu queria te convidar, querido, a estar guardando teu coração, né? Temos muita coisa para falar hoje, coisas que vão acrescentar na tua vida, e eu tenho certeza, convicção de que você será extremamente abençoado, né? Através do poder de Deus, através da majestade santa que é o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai alcançar a sua vida onde você está, independente se for uma arena online ou não. Eu tenho convicção que o Senhor alcançará o teu coração, querido e querida. Então estejam atentos, porque Deus tem algo muito importante para te entregar nessa noite, amém? E antes de a gente começar a nossa palavra, assim como em todas as palavras, a gente tem um costume muito grande de orar. E obviamente, né, porque eu sempre expliquei não, né, mas teve uma vez na arena que eu expliquei sobre isso. Nós oramos para confirmar essa palavra no nosso coração, e que não seja simplesmente uma palavra dada por um ser humano, né, e nem só sobre isso, mas para que Deus possa estar selando essa palavra no nosso interior, amém? Então, onde você está, baixe sua cabeça, feche seus olhos, que eu estarei orando por você, amém? Sim, Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom conosco, que o Senhor nos deu um meio, meu Pai, de alcançar cada vida, meu Pai, de forma online, mesmo não estando presencialmente, mesmo não estando perto. Espírito Santo, eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia e pelo teu amor, e que nessa noite o Senhor alcance os nossos corações. Eu oro e intercedo, meu Pai, para que o Senhor alcance cada casa que está abrindo esse arena, Deus, em nome de Jesus, cada, meu Pai, celular, cada local, e que o Senhor esteja, meu Pai, indo à frente, Deus, em nome de Jesus, e que a tua palavra alcance cada coração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido. Estamos seguindo a nossa série de palavras. Nossa segunda palavra é uma palavra extremamente incrível, é algo que todo mundo tem, e se você não tem, acho que a gente tem um impasse e um pequeno problema, e depois você conversa com o seu líder, ou se você, né, a pessoa que enviou o link para ti, você fala, não tenho, preciso de ajuda, né? Mas é algo muito bom. A gente, né, ministrou na semana passada a primeira palavra, que falava um pouco mais sobre entender quem somos, né? Que somos criaturas, somos feituras de Deus, cuidados, zelados por Deus. Deus tem um propósito muito maior para as nossas vidas, né? E a nossa série de palavras é uma série bem explícita, ou não tão explícita, porque é algo meio que a galera conhece no mundo virtual, na internet, no Instagram, Twitter, enfim, que é a série que se chama Stalker, né? Somos stalkers. Inclusive é algo que a gente é acostumado, né? Como a gente falou, eu lembro que o John pregou na semana passada na arena, e ele falou, você provavelmente já stalkeou alguém. E eu tenho certeza que você já fez isso. Eu fiz muito, ainda faço, né? Geralmente a gente vai lá no perfil das pessoas, fica olhando, interessante. Mas a nossa palavra de hoje vai ser sobre algo que, como eu comentei antes, todos têm. E o nosso tema de hoje é #meusonho. Então eu te convido agora, onde você está, já estar colocando um #meusonho, né? Seja no seu Instagram, tira uma foto da tela, print, poste no seu Instagram, #meusonho, porque a gente vai falar sobre coisas extremamente importantes hoje. E quem não sonha, né? Pelo menos eu me conheço por gente, eu sonho. Inclusive, eu tenho sonhos meio peculiares. Eu falo pra Gabi que é muito bizarro, porque eu tenho muito sonho que eu estou grávida. Sim, que eu estou grávida. Brincando. Gente, é novidade, brincadeira, não. Mas eu sempre tive muitos sonhos. Sempre não, né? De um tempo pra cá eu comecei a ter sonhos, ou com eu grávida, ou com eu com o bebê no colo. E o mais bizarro disso tudo é que quando eu sonho com esse tipo de sonho em si, alguma pessoa parece grávida depois. Aconteceu isso com a Joyce, com a Bárbara, com a Gabi, com a minha prima, com uma das minhas discípulas. Enfim, aconteceu com um par de gente que eu sonhei e não deu outra. A pessoa apareceu grávida. Eu sonhei comigo e alguém apareceu grávida, né? E eu fiquei de cara com isso, inclusive eu achei muito bizarro. Mas a gente sonha muito. E sonhar é muito bom. Sonhar, né? Não a parte do pesadelo é outra coisa, mas sonhar é muito bom. A gente sonha com coisas incríveis, às vezes um sonho sem pé e sem cabeça, né? Tipo sonhar, do nada eu estava num campo de milho e de repente os milhos viraram percevejos e eu tive que sair correndo. Tipo, sonho nada a ver, né? Mas sonhar é muito bom. E principalmente sonhos que nos acrescentam, né? Mas a gente não vai falar sobre sonhos, o seu sonho de dormir, assim, né? Dormir, sonhou. A gente vai falar de sonhos que todo mundo tem na vida. Coisas que as pessoas almejam.
Duvido que tu nunca sonhou em fazer uma viagem, né, para um lugar incrível. Eu não tenho esse almejo de viajar, mas se eu fosse escolher um lugar para viajar, provavelmente seria Nova York. Assim, eu acho muito legal, né? Muito, muito interessante, né? Queria muito viajar para lá, Paris, Israel, né? Estamos aí, alguém aí na live quiser patrocinar a minha viagem, me chama no inbox depois. Brincadeira. Algumas pessoas não têm sonho de viajar, mas têm o sonho de ter um carrão, né? Uma Ferrari, ter um carro extremamente incrível. As pessoas têm esse sonho. E tudo bem, não é problema ter esse sonho, né? Enquanto eu fazia a palavra, eu comecei a rir, porque eu faço a palavra olhando pra parede. Eu fico falando assim, enfim. E eu ri porque eu falei, quem nunca, né, almejou ser rico? Eu lembro que eu saio muito com a minha amiga Caroline, minha melhor amiga. Te amo. Não sei se ela vai ver isso um dia, mas espero que sim, porque eu estou falando que eu amo ela. Mas eu sei que a gente sai juntas assim, e eu chego e falo pra ela do nada, amiga, sabe o que eu queria dela? O quê? Eu queria ser rica. Não, eu queria ser rica, imagina, né? Não tem que se preocupar em parcelar as roupinhas que tu compra, né? Ir na lanchonete sem se preocupar em ser muito caro o lanche, né? Eu ainda não estou nesse momento, mas um dia estarei que eu vou chegar na lanchonete e falar, R$50 a batata. Tudo bem, eu pago R$50. Brincadeira, eu não pagaria. Prefiro ir no podrão da esquina, que eu pago R$15 o lanche, a batata. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A questão é que todo mundo tem sonhos. Eu e você temos sonhos que são extremamente importantes. A gente almeja coisas grandes que estão ao nosso redor. A gente almeja o melhor dessa terra. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, que nós, né, teríamos o melhor dessa terra, experimentaremos o melhor dessa terra. E isso é algo que é uma promessa de Deus para as nossas vidas. E a gente vê muito isso, né? Um desejo no nosso coração de ter coisas incríveis que vemos ao nosso redor. Isso não é errado, né? Desde que não tire o lugar de Deus na sua vida. Mas a gente vê que existem pessoas que têm muita facilidade em conquistar isso, né? Você já teve um amigo que foi viajar para fora, né? Para os Estados Unidos ou para outro lugar, né? Enfim, não sei. Você provavelmente já conheceu alguém que foi para outros países, assim, que já viajou. Ou alguém que já almejou o sonho de conquistar um carro, uma casa própria, ou algo tão incrível que você ficou tipo, cara, eu queria tanto isso, tanto. Já aconteceu, né? E a gente costuma, por ser humano e por ser um pouquinho falho, a ter aquele sentimento de mas a grama do vizinho é muito mais verde do que a minha, né? Você olha pro seu amigo que conquistou algo bom, você fica, putz, mas ele tem tudo isso e eu não tenho nada. A gente começa a ter esses questionamentos que muitas vezes não são corretos, né? Poxa, olhar para a grama do vizinho enquanto está muito mais verde do que a nossa é muito fácil, né? É muito fácil, né? A gente tem esses desejos, né? E deixa eu te contar uma coisa, querido. A gente não pode perder tempo olhando para o que o outro está conquistando e para o que o outro está tendo na vida dele. Não podemos. Porque Deus tem algo muito maior para nós. Eu aprendi isso um tempo atrás, que Deus ele não vai me dar a mesma bênção que aquela pessoa recebeu, porque aquela pessoa recebeu uma bênção para ela. E Deus ele tem uma coisa mais específica e que vai me agradar mais do que aquilo. E Deus conhece os nossos corações, queridos. Deus conhece o meu e o seu coração. Então Ele sabe aquilo que se passa no coração humano e sabe o desejo do teu coração. Logo, Ele não vai te dar a mesma coisa que o teu irmão, porque muitas vezes não é o que tu quer e o que tu precisa. E Deus tem muito mais pra gente, né, queridos? Mas, e isso é muito incrível, e inclusive eu quero falar um versículo que fala muito sobre isso, sobre a questão de que Deus sabe muito mais o que é melhor pra gente do que nós mesmos, né? E lá em Jeremias 29:11, inclusive, a gente está em congresso, querido, e Deus já ministrou em, acho que 2 palavras, se eu não me engano, esse versículo, para você sentir que a gente está na mesma pegada aqui, né? Mas lá fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, eu vou ler de novo, porque assim, esse texto ele é poderoso. Porque sou eu que conheço, diz o Senhor, os planos que eu tenho para vocês. São planos de fazê-los prósperos, querido. Deus tem o desejo de nos fazer prósperos e de não causar dano.
e planos de dar a nós, a eu e a você, esperança e um futuro. Sente só o poder dessa palavra. E muitas vezes eu e você nos contentamos em olhar para a grama do vizinho e desejar o que ele tem. Mas Deus tem para você, querido, planos. Planos de te fazer prosperar, de esperança e de futuro. Deus, ele não é um Deus básico. Ele não vai dar o mesmo para todos. Ele vai dar especificamente para cada coração. Porque ele tem planos ao nosso respeito. Né? A gente faz planos. Mas Deus, ele tem planos para nós. Amém, querido? Amém? Você tá aí, querida. Sinta essa palavra. Meu Deus, é muito incrível. Quando eu li isso, eu fiquei, cara, que loucura, né? E muitas vezes a gente se contenta com esse pouco. A gente se contenta com o pouquíssimo, as migalhas que muitas vezes o nosso amigo recebeu. Não que isso seja ruim. Provavelmente para ele isso foi um banquete. Mas muitas vezes Deus tem coisas muito, muito, muito maiores para mim e para você. Amém? E para concretizar isso, lá em Efésios 3:20 fala: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que habita em nós, que atua em nós. Então só concretiza, né? Ei, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu e você pedimos e de tudo que eu e você sonhamos. Amém? E eu queria entrar na nossa palavra, porque hoje a gente vai falar sobre sonhos. Mas não, eu não vou falar pra você sonhe, plante, seja feliz. Não vou simplesmente trazer uma palavra de incentivo. Eu quero te mostrar que muitas vezes você não conquista os seus sonhos e não conquista o que Deus tem para tua vida por causa de algumas coisas que te boicotam e te fazem cair, te fazem perder a promessa do Senhor, te fazem perder aquilo que Deus tem para tua vida. E hoje a gente vai falar sobre isso, para que você não perca mais os seus sonhos. A questão dessa série sobre stalker é porque a gente vive cuidando da vida dos outros. Isso que significa stalker. Stalkear significa, não necessariamente, né? Estou falando o significado que eu dei. Mas stalkear significa você cuidar da vida alheia, cuidar da vida dos outros. Nada mais nada menos. Você stalkeia a pessoa para cuidar da vida dela. E essa série quer te mostrar que quer dar um basta nesse teu, nosso, não só teu, mas no nosso jeito de ficar olhando o que os outros têm, o que os outros recebem, né? Chega, basta, porque Deus tem muito mais para minha vida e para sua. Ele quer que a gente pare de ficar olhando a grama do vizinho, o que o vizinho tem, o que o nosso irmão tem, o que fulano tem, o que ciclano tem, porque ele tem muito mais para as nossas vidas. E ele é um Deus que abençoa, cuida, zela, transforma e quer que a gente viva uma vida dependente dele e dependente das tuas bênçãos para as nossas vidas. Amém, querido? E eu já queria começar com o primeiro ponto, que é um primeiro ponto que eu creio que todo mundo já teve um pouquinho na vida, né? Talvez alguns ainda têm, outros não têm mais, pela glória de Deus Pai, mas é uma coisa que é recorrente ao coração humano. Infelizmente, né? A gente teve vários casos sobre isso na Bíblia, a gente vai falar disso pra frente, mas a inveja. A inveja, querido, ela te boicota e te faz perder os teus sonhos, né? A inveja é o sentimento de cobiça à vista da felicidade, da superioridade de outra pessoa. Ter inveja de alguém. Fonte dicionário, né? Importante trazer a fonte pra vocês, mas inveja. A inveja é algo que realmente é muito real, né? Realmente. Quantas vezes você já sentiu inveja do seu irmão? Lembra que uma vez teve uma situação aqui na igreja mesmo que eu senti inveja de outra pessoa. E Deus, ele cobrou meu coração. Não, Deus pesou meu coração e ele falou, cara, não é isso que eu tenho pra ti. Não é isso que eu tenho pra você. E quantas vezes a inveja, né? E eu tenho uma concepção sobre a inveja de que ela não faz mal só pra você que tá tendo, mas ela faz mal para as outras pessoas que estão recebendo essa inveja, sabe? Isso é muito ruim. A inveja, ela não é só um sentimento comum que todo mundo tem. Ela é algo que a Bíblia retrata como obra da carne, um fruto da carne, né? A gente fala na igreja sobre você ter o fruto do Espírito, o fruto do Espírito que
traz um monte de coisa incrível para a sua vida. Mas, querido, a Bíblia também fala das obras da carne, do fruto da carne. Da mesma forma como o Espírito tem um fruto, e esse fruto tem inúmeras coisas boas, assim a carne também tem coisas terríveis, né? E lá em Gálatas 5, 19 e 21 fala: ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E não só isso, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticarem dessas coisas não herdarão o reino dos céus. Muito pesado, né? A gente tem inúmeros exemplos de como a inveja começou a agir dentro de alguns exemplos de pessoas da Bíblia, né? A gente tem o primeiro exemplo do mundo que a gente pode ter é Abel, que mata, a morte de Abel pelo seu irmão Caim, né? Desculpa, eu troquei as palavras, mas Caim mata Abel, e foi por causa da inveja. Abel deu uma oferta ao Senhor que agradou a Deus, mas a oferta de Caim não agradou. E Caim, pela inveja, inclusive Deus até visita Caim e fala: eis que o pecado está à porta, e bate. E Caim, ele insiste em abrir a porta, e ele infelizmente caiu, porque a inveja o fez fazer isso. Nós temos inúmeros exemplos, eu estou falando muito números hoje, mas nós temos outros exemplos também. Os irmãos de José, que tinham inveja porque o irmão tinha sonhos, era o preferido do pai. Muito triste o que fizeram com José. Mas tudo foi parte do propósito de Deus para a vida de José, mas por causa da inveja aconteceu isso na vida tanto dos irmãos, né, porque sentiram essa inveja, tanto com José. E você percebe que sempre há uma consequência para a inveja. A tua inveja, ela não vai vazia. Ela não vai somente do teu coração. Ela encontra a vida da outra pessoa. E é aí que mora o segredo, querido. Porque se ela já faz mal para você, imagina só o que ela pode fazer para o seu irmão, né? A gente também tem a perseguição do rei Saul contra Davi. Ele tinha inveja do que Davi tinha, porque Davi era puro, tinha um coração segundo o coração de Deus e sabia quem Davi era. E por isso ele sentiu inveja, porque Deus estava com Davi, né? Outro exemplo que nós temos são os fariseus quando entregaram Jesus às autoridades para a sua crucificação. Eles não queriam simplesmente ocultar a palavra de Deus, né? E não somente cumprir com aquilo que deveria acontecer. Eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus sabia quem ele era e não falava somente por falar. Jesus ele agia com um propósito em todas as coisas, né? Isso tudo está na Bíblia. E a inveja, ela nos faz pecar. A inveja, ela nos faz pecar. Porque não fica somente, querida, não fica somente em você, como eu falei. Ela destrói relacionamentos, semeia discórdia e cria um espírito de amargura e maldade. E isso é muito real, querida, é muito real. Eu já vivi isso na minha própria pele. Eu sei que a inveja é algo terrível para o coração humano. E aconteceu tantas coisas ruins na Bíblia que exemplificam isso, né? Exemplificam mortes, né? A venda de um ser humano, a perseguição de outro. Isso tudo porque existiam corações invejosos e que, por causa disso, não alcançaram as promessas de Deus. Pergunta o que Caim alcançou, o que os irmãos de José alcançaram, né? O que o rei Saul alcançou, a não ser a morte de toda a sua geração, né? É muito triste isso, né? E os fariseus que entregaram Jesus, depois entenderam, depois viram que ele realmente era Cristo, né? E em Tiago 3,16 fala: por onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão, há toda espécie de males. E em Provérbios 27,4 fala: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Sente o peso de Provérbios? Provérbios é um livro que tu lê já assim, ó, esperando receber um tapa na cara, assim, né? Já vai lendo assim com a armadura do Senhor para revestir, porque
Provérbios é um livro incrível, assim, sério, querido. Se você quer ter mais sabedoria, leia Provérbios. E lá em Provérbios fala, o rancor é cruel. O rancor é cruel. E a fúria, ela é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Hoje, você recebeu a primeira chave que te diz o que está boicotando os teus sonhos de se concretizarem. É a inveja. Retire isso da sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai começar a agir no seu coração. Amém? E nossa segunda chave, nosso segundo ponto é autocomiseração. Essa palavra, para vocês, talvez não seja conhecida, mas isso significa sentimento de autopiedade, né? De pena de si mesmo, que sente dó de si próprio. Autopiedade, coitadismo. Para o preguiçoso é fácil se render ao tédio e à autocomiseração. Isso aqui é um exemplo, né? Muito. Essa eu acho que é uma das partes que mais pega nos sonhos das pessoas. Porque muitas pessoas não conseguem alcançar aquilo que Deus tem para a vida delas, as bênçãos do Senhor. Porque elas se acham muito coitadas, elas se acham muito... elas sentem muita pena de si mesma para alcançar alguma coisa. Elas sentem muito, não, eu não posso receber porque eu sou sou pó, né? Eu acho que eu já fui abençoar uma pessoa e a pessoa fala, não, eu não mereço. Eu falei, claro que merece, querido. Né? São pessoas que pensam dessa forma. E lá em 1 Reis 19:4 fala, e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Você sabe de quem eu estou falando aqui, querido? Você sabe de quem é esse texto de 1 Reis? É de uma pessoa que talvez você não acredite, mas sim, é sobre o profeta Elias. Elias, sim, aquele mesmo Elias que alguns versículos atrás pediu para Deus tacar fogo do céu e consumiu o altar. Sim, o mesmo Elias que foi contra o exército de Baal, né? No caso, os profetas de Baal, e venceu a todos eles. Esse mesmo profeta, ele estava querendo morrer, porque ele estava se sentindo coitado, ele estava tendo pena de si mesmo, né? Teve vontade de morrer, então orou, já chega, ó Senhor, acaba com a minha vida agora, né? Isso é muito triste, porque a autopiedade é um estado psicológico, porque a gente passa por situações difíceis, querido. Elias estava passando por uma situação terrível. Era uma situação difícil para a vida dele. Assim como eu e você já passamos por diversas situações. Mas as situações difíceis não nos fazem menos merecedores daquilo que Deus tem para a nossa vida. Sim, passamos por dificuldades, muitas vezes não temos o que comer, o que beber, ou talvez até o que vestir. Talvez hoje você passe por uma dificuldade que você pensa, eu não sou merecedor de nada. Mas, querido, Deus tem bênçãos para a tua vida, coisas intensas que Deus tem para te dar. E muitas vezes você não recebe porque você está sentindo muita pena de si mesmo. E você não está colocando a fé em ação. Porque essa autopiedade, né, essa pena de si mesmo, é um pouco também de autoestima baixa. Eu não sou merecedora, eu não sou boa o suficiente. Não, eu não mereço as bênçãos do Senhor. E quem tem a autoestima baixa não tem fé e não consegue ter fé naquilo que Deus tem para fazer na vida dela. Isso é muito sério, querido, muito sério, muito sério. Você foi vítima de coisas terríveis, mas não se faça vítima para sempre. Vença suas limitações. Eu tenho certeza que a partir do momento que você se vê como merecedor daquilo que Deus tem para a tua vida, Deus ele vai começar a derramar sem medidas sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, querido, sobre a tua faculdade, né? Sobre tudo aquilo que tu já colocou sobre o Senhor. Sim, Deus ele tem muito para dar pra gente, mas muitas vezes a gente não consegue cumprir com os nossos sonhos, porque a gente se acha... a gente tem muita autopiedade, né? A gente tem pena de nós mesmos o tempo todo e não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Muito pesado, né? Ai, querido, esse é o nosso segundo ponto.
né? A segunda chave para você conquistar os teus sonhos e vencer, amém? E o terceiro, e não menos importante, mas que eu tenho certeza que vai falar com você, é a quebra de princípios. E eu queria voltar, né? Voltar um pouquinho. Porque antes do profeta Elias, né? Antes de Elias estar chorando no deserto, ele estava com outro posicionamento, né? E lá em 1 Reis 18:21 fala: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quanto cochearás entre vós pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. E o que aconteceu aqui? Logo após o evento onde Elias orou e caiu do céu fogo, queimou o altar, né? As pessoas que estavam ao redor temeram e ficaram: meu Deus, Deus é bom, Deus é real. Elas temeram e voltaram seu coração para Deus. Mas Elias deu nos dedos dela. Porque, incrível, né? Há um versículo basicamente depois, não, capítulo, perdão, depois, Elias está se lamentando no deserto, mas antes ele olha para o povo e fala: ei, se vocês querem Deus, seguem a Deus. Ou se vocês querem Baal, seguem Baal. Mais ou menos o que ele falou foi o que está escrito no Novo Testamento, né? Seja só palavra assim, sim e não. Não voltem atrás daquilo que vocês estão fazendo. O povo, ele estava, né? Deus, ele estava cansado do povo, porque o povo, ele vivia fazendo uma ida e volta. Uma hora eu vou para Deus, porque Deus, ele vai me abençoar. E outra hora vou inventar um Deus aqui para me abençoar também. Incrível! O povo, ele deturpava o seu caminho facilmente e voltava para Cristo, para Deus, né? Perdão, como se não existisse nada, como se não aconteceu nada. E Elias falou: ei, por que vocês cochicham, ficam pensando tanto? Escolhem a quem vocês querem seguir. Escolham a quem vocês querem seguir. Se vocês querem seguir a Deus, então sigam a Deus. Mas se vocês quiserem seguir Baal, então sigam Baal. Mas decidam aqueles que vocês querem, né? Aquilo que vocês querem, né? E obviamente, depois a demonstração que aconteceu, depois de tudo aquilo que aconteceu diante dos olhos deles, é Deus, eu preciso ir para Deus. Mas não é bem assim que funciona, querido. Existe uma decisão concreta. E naquele tempo, as pessoas, elas tropeçavam nisso. E, obviamente, a gente sabe que dentro da nossa vida, né? Dentro da nossa mente existe um campo de batalha. Que todos os dias nós guerreamos e vencemos as nossas tentações e dificuldades, né? Temos pensamentos que muitas vezes não são né? Muitas vezes não, a maior parte das vezes talvez não sejam de Deus para as nossas vidas. E a gente sabe que é um campo de batalha. Inclusive tem um livro que fala, né? A mente é um campo de batalha, se eu não me engano é assim o nome do livro, da Joyce Meyer, enfim. Mas é muito sério que a gente luta diariamente para vencer as nossas limitações. Luta diariamente para vencer aquilo que muitas vezes afeta a nossa mente, né? Talvez você lute diariamente contra o pensamento de desistência. Desistir da tua faculdade, desistir do teu emprego, desistir das promessas de Deus, desistir das coisas que você tem conquistado, né? O teu ministério. Talvez você hoje esteja desistindo lute contra a desistência de muitas coisas. E aqueles que lutam na sua mente muitas vezes esquecem de uma coisa muito preciosa, que são as promessas de Deus para as nossas vidas, né? Deus, ele tem muita promessa para mim e para você, querido. Promessas, assim como lá em Jeremias 29:11 fala que Deus tem pensamentos ao nosso respeito, né? Pensamentos que a gente comentou, né? E a gente pode até voltar para ler perfeitamente, porque eu sou meio enrolada nas palavras, né? Mas porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano, e planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, além dessa, existem inúmeras promessas para nós, querido, para mim e para você, para mim e para você. E uma das coisas que muitas vezes nós quebramos em meio ao caminho, e quebramos é um dos princípios que nós negociamos ou quebramos. Esse é um princípio da semeadura, né? E eu falo sempre essa frase, mas antes de falar a frase eu quero ler um versículo com vocês, que está lá em Gálatas 6:7,
que fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, certamente colherá. E eu falo muito sobre isso, as minhas meninas, elas até riem da minha cara porque eu vivo falando essa frase, que é: Deus é um Deus de amor. É um Deus que Ele te permite plantar tudo que tu quer. Sim, Deus permite. Ele te deixa livre para plantar aquilo que você deseja. Tudo que você deseja. Quer plantar uma faculdade, quer plantar um relacionamento duradouro, né? Qualquer coisa. Deus, Ele te permite plantar. Mas Deus é um Deus justo, querido. Deus é um Deus justo. E Ele vai, e pela sua justiça, você vai colher tudo o que você plantou. E é sério isso, né? É uma frase muito séria. Anote isso no seu coração, porque Deus, Ele te permite plantar tudo o que você quiser, querido, mas você também vai colher aquilo que você plantou. Amém? E aí que mora o segredo. E aí que mora um segredo muito, 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 muito grande. Porque muitas vezes eu e você deixamos de receber aquilo que as promessas de Deus, e não somente as promessas de Deus, que são intensamente incríveis e fortes para o nosso coração, mas muitas vezes deixamos de receber até coisas no ambiente físico, por falta do nosso posicionamento e por falta de plantar algo, né? Às vezes a gente reclama: meu Deus, o meu trabalho está muito difícil, né? Você já plantou dedicação? Você já plantou coisas boas dentro do seu trabalho? Você já mostrou o teu coração para o teu chefe? Você já se esforçou, plantou esforço, né? Eu não aguento mais o meu trabalho. Mas você já fez o teu melhor dentro dele, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo, querido. Às vezes a gente reclama, né? Eu sou uma delas. Eu vou expor o meu pecado para vocês aqui. Mas reclama das notas da faculdade ou da escola. Fica: Deus, por que eu não tiro nota? Mas olha só que nota baixa, eu preciso agora ficar em recuperação para recuperar tudo isso. E aí Deus está lá em cima olhando para ti e pensando assim: eu te permito plantar o que você quiser, mas você só está plantando coisas que não são boas, e lá na frente você colhe. É muito fácil, querido, você gazear a aula, faltar a aula e querer ter uma nota boa. Eu lembro que no início da minha conversão, no meu revisão de vida, se eu não me engano, no Instituto de Vencedores, inclusive o Instituto de Vencedores começou, o módulo 1 já está rolando e o módulo 2 vai começar daqui a pouquinho, querido. O módulo 3 também está rolando e você não pode ficar de fora, amém? Então, se você aí tá de várzea assim, procure seu líder e fala: líder, pelo amor de Deus, eu tô fora, eu não tô dentro do grupo, me ajuda. E vai lá que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e vai crescer muito em conhecimento, amém? Eu lembro que no meu módulo 1 foi falado isso: peça para Deus, ore, né? Que Deus Ele vai te fazer, Ele vai te dar. E aí eles deram um exemplo: só não vale orar para que Deus Ele te ajude na prova, sendo que você não estudou para ela. Ou seja, estude, querido, estude. Eu lembro de um exemplo até do Dowling. O Dowling falou que uma vez ele foi fazer uma prova. Eu lembro que foi o Dowling. Se não foi o Dowling, eu vou ficar um pouco triste, porque minha memória é um pouco difícil, né? Mas eu lembro que ele falou uma vez pra gente, a gente tava rindo, enfim, e ele falou que ele foi fazer uma prova e ele não tinha estudado para aquela prova. Ele não parou um tempo e estudou por ela, mas ele prestou atenção em todas as aulas. Então ele orou pro Senhor da seguinte maneira: Deus, me lembra de tudo aquilo que eu aprendi em aula para que eu consiga fazer essa prova. Ele foi inteligente, né? Então, Deus, que eu tire 10, que eu saiba de tudo, que o Senhor implemente um conhecimento na minha mente. Não tem como ele fazer isso, querido. Na verdade, até tem como, mas ele quer que você entenda esse princípio tão poderoso para a tua vida, que tudo que você planta, você colhe. Então, a gente precisa ter fé e posicionamento de plantar coisas boas no terreno de Deus, porque eu tenho certeza que Deus ele não volta com a sua palavra e ele vai cumprir. Que você plantando estudos, plantando esforço no trabalho, plantando esforço na igreja, no ministério, eu tenho certeza que Deus ele vai fazer você colher grandes coisas lá na frente, um aumento, né? Um aumento de função, né? Talvez na tua faculdade um 10 merecido que você tirou pela glória de Deus, né? Ou talvez no seu ministério o teu discipulado sendo aberto, a tua célula sendo aberta, né? A tua célula multiplicando, querido, isso tudo, porque se você tiver um posicionamento na presença de Deus e plantar, ali você colhe. E muitas pessoas esquecem disso. E não só esquecem, mas elas acabam plantando coisas erradas. Porque elas perdem
esse segredo tão bom, né? E por isso você precisa ficar de olho nas suas sementes. Fique de olho em tudo aquilo que você planta. Palavras soltas, né? Pensamentos, sentimentos, tudo teu esforço. Plante coisas boas para você colher coisas boas. E lá em Eclesiastes 11:4 fala: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca colherá. Não seja esse, querido. Não seja aquele que observa o vento e não semeia. Não seja aquele que fica olhando as nuvens, perdendo a visão e nunca vai colher. Não seja esse, querido. Inclusive, isso aqui é muito importante. Essa expressão, e olha as nuvens, é uma expressão de à toa. Não seja um à toa na vida, né? Aquele que fica olhando as nuvens não tem nada para fazer. Seja um trabalhador na obra de Deus, no teu trabalho, na tua faculdade. Seja uma pessoa que planta coisas boas para você colher lá na frente. Amém? Entenda que a quantidade que colherá amanhã é inteiramente proporcional ao quanto você semeia hoje. E pra gente finalizar, eu queria ler um texto com vocês, querido. Lá em Mateus 6, do 19 ao 21, fala: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e o ladrão não pode arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, ali estará o coração de vocês. Enche seu coração de fé e gratidão. Domine os sentimentos que atrasam a tua vida. A inveja, né? Que é um dos sentimentos. Acredite, querido, que você é capaz de realizar grandes coisas. Não sinta pena de si mesmo. Olhe para as situações e dê a volta por cima delas, né? E lembre-se que há grandes promessas esperando por você a partir do momento que você começar a semear. E Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida. E muitos dos teus sonhos se realizarão, querido. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Seja uma pessoa intensa na presença de Deus. Seja uma pessoa intensa nos teus planos. Plante aquilo que seja justo de colher lá na frente, né? Não sinta inveja do seu irmão, porque Deus deu proporcional ao que ele precisava e Deus vai dar para você proporcional ao que você precisa. E lembre-se que você não é um tadinho da vida, né? Não é uma pessoa que as pessoas precisam ter pena. Erga a sua cabeça, levante-se do chão e vá à luta. Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida. Amém? E para isso, querido, vocês perceberam que nós estamos numa plataforma diferente, nós estamos de modo diferente. Eu queria te convidar nesse momento, aonde você está, a orar pela sua vida. E se você tem algum desses 3 pontos que hoje tem te impedido de conquistar os teus sonhos, querido, eu te convido a posicionar-se em oração e depositar no altar de Deus. Aí no seu quarto, na sua sala, com a sua família ou sozinho, não importa, deposite. E uma dica para você, se você quiser entrar mais na presença de Deus, eu tenho uma canção, um louvor para você estar colocando. É os seus sonhos do Fernandinho. Os meus sonhos, os seus sonhos, se eu não me engano. Eu tenho certeza que Deus vai edificar a tua vida, querido. Deus ele vai edificar o teu coração. Ele vai transformar a sua história. E você não será mais uma pessoa que tenha inveja, né? Que seja uma pessoa que tenha pena de si mesmo, ou as outras pessoas tentem pena de você. E também não seja uma pessoa que esqueceu dos princípios do Senhor, porque você será lá na frente aquele que ajudará pessoas que estiverem nessa mesma situação, concretizando os sonhos de Deus na vida. Amém? Querido, onde você está, guarde seu coração, baixe sua cabeça, feche seus olhos, que eu quero orar pela sua vida. Amém? Espírito Santo, o Senhor sabe cada coração que está vendo essa palavra hoje, Deus. O Senhor sabe cada coração que está, meu Pai, nesse momento, muitas vezes se linkando a cada ponto que falamos nessa palavra, Deus. E o Senhor sabe, Pai, que os nossos corações são tão falhos, tão errados e tão pecadores, Deus, que deslizam em coisas tão simples, mas cremos que através do nosso arrependimento e posicionamento na Tua presença somos encontrados por Ti, Espírito Santo. Pai, cuida dos nossos corações, encontre cada coração nesse momento, cada coração, meu Pai, que está entregando a Ti, Deus, em nome de Jesus, esses pontos e trazendo, meu Pai, uma nova página na sua história, uma página de conquista, uma página, meu Deus, onde
onde eles não serão mais coitados, eles serão, meu Deus, usados por Ti, Deus, em nome de Jesus. Uma página, meu Deus, onde eles não serão, meu Pai, mais invejosos, mas eles serão abençoados por Ti, Deus, em nome de Jesus. Uma página que eles não se esquecem, meu Pai, não se esquecem das coisas que eles plantaram na Tua presença, Deus, e eles sabem que colherão. Espírito Santo, nos leva a sermos concretizadores de sonhos, Deus, a concretizarmos sonhos em Ti, Deus, em nome de Jesus, e através de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, você está liberado para ter o teu momento com Deus. Você está liberado para escutar esse louvor e entregar o teu coração a Deus. Entregar esses pontos. Não saia dessa live, não saia desse momento com Deus sem entregar esses pontos a Ele. Fala, Deus, eu sou invejoso e eu quero que o Senhor tire isso de mim. Senhor, eu não sinto que eu sou merecedor, mas eu sei que o Senhor me faz merecedor. Senhor, eu esqueci que dos teus princípios e do princípio da semeadura, e hoje eu me posiciono semeando tudo em Ti, Deus, em nome de Jesus. E eu tenho certeza, querido, certeza que você será outra pessoa e uma página nova estará sendo escrita na tua história. Amém? Fique com Deus, fique na paz, aproveite seu sábado, descanse, e amanhã temos o nosso culto às 6 horas e às 20 horas, o culto da família, o culto de ceia, para que você possa ser edificado e concretizar essa palavra em seu coração. Amém, querido? Um beijo, fique com Deus. E é isso.